Olá, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 32, 14. Então, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O tema da mensagem: Deus é amor. A palavra hebraica traduzida, arrepender-se, significa mudar de ideia ou de propósito. Compadecer-se ao ponto de alterar a execução de um ato planejado e já declarado. Deus não se arrepende da maneira que um ser humano o faz, porque em Deus não há jamais mudança e também Ele é totalmente isento do pecado. Verso 19: as tábuas quebrou-as ao pé do monte. Moisés não quebrou as tábuas de pedra, levado por um acesso incontrolável de ira humana, mas por causa da justa indignação contra o pecado. Cristo também manifestou sua ira santa contra o pecado. Todos aqueles que têm zelo santo pela glória e santidade de Deus e pelo sofrimento humano terão este tipo de ira justa. Versículo 26. Quem é do Senhor? O chamamento de Moisés, aqui, a fidelidade a Deus, expressa o princípio que, em meio ao declínio espiritual e à apostasia, o único caminho para os fiéis é aquele demarcado pela obediência irrestrita à palavra de Deus e por um distanciamento total da apostasia. Verso 32: perdoa o seu pecado. O amor de Moisés pelos pecadores fala-nos do amor de um mediador maior, Cristo Jesus, que intercedeu pelos transgressores. Capítulo 33, 3. Eu não subirei no meio de ti. Por causa do pecado de Israel, Deus declarou que um anjo estaria em seu lugar na caminhada para a terra prometida. Moisés, porém, não conformado com essa decisão, voltou a interceder diante de Deus. Verso 11: seu amigo. Deus tinha Moisés como um amigo íntimo, com quem podia conversar face a face. Esse relacionamento especial devia-se, em parte, ao fato de que Moisés vivia verdadeiramente dedicado a Deus e a sua causa, sua vontade e seus propósitos. Moisés vivia em harmonia com o Espírito de Deus, a ponto de compartilhar dos propósitos, sentimentos de Deus. Verso 11:
Josué nunca se apartava do meio da tenda. Josué não somente servia fielmente a Moisés, ungido de Deus, como também com dedicação cresceu na comunhão pessoal com Deus. Desde a sua juventude, aprendeu a permanecer longo tempo a sós com Deus. Essa dedicação preparou para ser o sucessor de Moisés. Verso 13: rogo-te que agora me faças saber o teu caminho. Todo filho de Deus deve orar fervorosamente para conhecer os caminhos do Senhor, seu coração, propósito, sabedoria, princípios santos e até mesmo o seu sofrimento. Ao fazermos assim, chegamos a conhecer o próprio Deus. Verso 17: achaste graça aos meus olhos. Note que Deus atendeu a oração de Moisés, porque Deus o honrava, considerava como amigo e agradava-se com ele. Moisés alcançou favor porque, embora Arão e a nação tivessem desobedecido a Deus, ele permaneceu leal ao Senhor e procedia como um mediador entre o Senhor e Israel. Capítulo 34, versículos 6 e 7. O Senhor misericordioso e piedoso. Aqui Deus lança luz sobre o significado desse nome e sobre as profundezas do seu ser. O Senhor é um Deus cuja compaixão, bondade e perdão se une com a verdade, a santidade e a justiça. Pelo fato de Deus ser misericordioso e compassivo, ele não castigará ninguém, a não ser que e até que rejeitem e desprezem o seu amor compassivo e longânimo. Verso 7. A iniquidade dos pais sobre os filhos. Os pais devem saber que seus pecados, negligência espiritual, inclusive a de não se apartarem da impiedade do mundo, podem levar consequências trágicas quanto a seus filhos. Os filhos sofrem por causa dos pecados dos pais, no sentido de geralmente seguirem seus passos no caminho da tentação ou da conivência espiritual. E daí adotam maus hábitos e atitudes que os afastarão para longe de Deus, levando-os à destruição. Versículo 28. 40 dias. Moisés foi sustentado por Deus de modo sobrenatural durante seu jejum de 40 dias, em que não tocou em alimentos, nem bebeu água. Bíblica e fisiologicamente, o jejum que inclui abstinência de água não deve ir além de 3 dias. Capítulo 35, 1 a 40, 38. As palavras
que o Senhor ordenou. Estes capítulos repetem de um modo em geral o conteúdo dos capítulos 25 a 31, sendo que aqui temos o registro da execução das ordens dadas antes a Moisés sobre o tabernáculo. Esta seção aparece aqui para ressaltar quão fundamental é que o povo de Deus leve as ordens provindas dele muito a sério e as cumpras com dedicação. Capítulo 40, verso 34, a glória do Senhor. O livro de Êxodo chega ao fim com a glória do Senhor enchendo o tabernáculo. Esse acontecimento preanuncia a presença do Senhor nos seus santos e na igreja verdadeira. Preanuncia ainda que Deus habitará futuramente com todos os santos no novo céu e na nova terra. A glória do Senhor, às vezes, é chamada a glória Shekinah. O livro de Levítico e seu cumprimento no Novo Testamento, devido à ênfase redobrada à expiação pelo sangue e à santidade, Levítico tem relevância permanente para os cristãos do novo concerto. O Novo Testamento ensina que o sangue expiador de animais sacrificiais, realçado em Levítico, era a sombra dos bens futuros, Hebreus 10, 1, a indicar o sacrifício, uma vez para sempre, de Cristo pelo pecado, ou pelo pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade, porque não há outro Deus além de ti, meu Senhor, e a tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Nada nem ninguém pode impedir o teu agir na terra dos viventes. Por isso eu te glorifico, te adoro na beleza da tua santidade. Paizinho querido, aí está a explanação da tua palavra. Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, demonstrando, ó Pai, o seu grande amor pela humanidade outrora perdida, Pai. Aí está a vida de Moisés, meu Deus, a vida de Josué, Senhor. Foram homens, Pai, que atenderam o chamado e se humilharam diante de Ti, meu Pai. Josué servia a Moisés como servo do Senhor e andava o tempo todo no tabernáculo, ó Pai, a sós contigo. Isto foi importante, muito importante para a preparação de Josué, para ser o sucessor de Moisés, ó Pai, porque havia um espírito excelente nele, Pai, e grande foi a obra que Tu realizou através de Moisés, através de Josué. Que nesses últimos tempos, ó Pai, o Senhor possa levantar os Moisés e os Josués da vida, Pai, para realizar uma obra gloriosa na face da terra, porque a Tua palavra diz que no abrir e piscar de olhos, o Senhor vai arrebatar a Tua igreja. Por isso eu te peço, ó Pai, desperta o Teu povo, liberta, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.